Bom dia, turma! Tudo bem? Vamos começar nossa aula? Disposição, porque hoje é dia de aula gravada, depois é dia de Meet. Então, vamos começar a nossa aula. Aí, né, vocês já sabem como que a gente começa a nossa aula, não é verdade? Com língua portuguesa, né? A mocinha dançarina animada, né? Hoje é 25 de junho, sexta-feira. Material, gente, apostos para a gente poder começar. Caderno de língua portuguesa com o cabeçalho. Vamos colocar aí. Capricho, né? Verificar o que você escreveu para ver se tá certinho, se você, né, acertou na escrita, teve dúvida, consulta o dicionário, tá bom, gente? Nunca esqueça disso. Pode perguntar para a professora também, né? Que a gente está aqui para ajudar, viu, pessoal? Aí, olha aqui. O livro, nós vamos usar? Vamos! E aí, pessoal, nós vamos dar continuação, né? Continuidade àquela história que nós começamos ontem. Fazer a interpretação daquela história, tá bom? Então, olha, primeira coisa, antes da gente começar a trabalhar com a parte da interpretação, vocês deverão fazer a releitura da história. Ah, professora, ontem eu já li. Ontem você leu? Vai ler hoje de novo, tá bom? Porque a cada releitura da história é uma descoberta que a gente faz, né? A gente aprende, a gente enxerga, a gente consegue ver coisas que na primeira leitura talvez você não tenha visto, né? Ainda mais que a história ela é um pouco maior do que a gente está, né, acostumado. Então você deve e tem que fazer essa leitura para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. A continuidade dessa história está da interpretação, né? Está na página 118, né? Nós vamos começar na 118, depois da sua leitura. E na 118, a gente começa na letra C. O que você acha que aconteceu com o lobo no final da história? Gente, pensa aí, leia a história. O que você acha que aconteceu lá no final da história com ele, tá? Então você tem que justificar a sua resposta, né? Não é só dizer, ele, por exemplo, ele voltou para a toca e de lá não saiu mais. Mas aí você tem que dizer o porquê disso, tá? Que você acha que foi isso que aconteceu, né? Ah, o lobo mudou de floresta. Mas por que ele mudou de floresta? O que aconteceu no final da história que levou ele a fazer isso, esse tipo de coisa, tá? Então, é uma coisa assim que você pensa, é uma opinião sua que você vai estar dando, tá bom? Depois, ó, no conto Os Três Porquinhos, na real, o lobo se vale de estratégias para se aproximar e conquistar a confiança do leitor. Sublinhe no texto exemplos em que isso acontece. Então, gente, olha bem, né? Ele é muito mal falado, não é? Se você leu a história o original, o conto original, você vai ver que ele é o vilão da história. Ah, o que é vilão, né, gente? Então, ele é o vilão da história. Agora, ele usou estratégias, já que ele era o vilão, ele falou assim, eu tenho que reverter isso daí, né? Aí o que ele fez? Ele deu lá, né? Ele colocou umas falas dele lá, umas situações que ele, né? Para ele reverter a questão, né? Então, para ele mudar, conquistar você, né? Você duvidar que ele realmente seja tão malvado. Onde que tá isso no texto? Vai lá e sublinhe para nós, tá? Aí,
Vamos continuar agora com o número 7, tá ok? Olha bem, 7. A linguagem utilizada no conto Os Três Porquinhos na Real é informal. Lembra, gente, de linguagem formal e linguagem informal? Né? E a linguagem informal é aquela que a gente usa no nosso dia a dia, com as pessoas mais próximas, não é? Lembra disso que nós tivemos uma aula sobre isso? Então, lá no texto é essa linguagem que predomina, né? Por esse motivo, apresenta expressões comuns do dia a dia na comunicação com pessoas com quem temos intimidade. Agora vamos ver, olha bem, escreva o significado das expressões sublinhadas a seguir. Gente, o que quer dizer, né? Quando alguém fala assim, ó, as más línguas dizem que eu o comi, né? Então, que significado é isso quando fala as más línguas? É dessa expressão aí que a gente vai estar procurando o significado, tá bom? Para colocar. Depois, ó, letra B. Voltou tudo à estaca zero. O que quer dizer isso? A gente tem o hábito de falar em determinadas circunstâncias, né, da vida, de falar, voltou tudo à estaca zero. O que é isso? Né? Depois, a letra C. Já caiu uma vez nessa conversa. Conta outra. Ah, essa expressão também a gente já ouviu, gente. Vocês não ouviram, não? Olha, já caí uma vez nessa conversa. Não vou cair de novo, não. Eu já ouvi, eu já falei também, né? Então, vamos procurar os significados dessas expressões para colocar aí o que quer dizer cada uma delas, tá bom? Depois, nós temos o 8, tá? O 8 diz o seguinte: o lobo faz uma crítica no último parágrafo do conto. Ele faz essa crítica, gente, a quem? Né? Lê o último parágrafo do conto. Ele vai fazer uma crítica. Você vai ver lá a quem ele está fazendo essa crítica, tá bom? Agora fica a dica. A verdadeira história dos três porquinhos, né? Vale a pena conhecer a versão do lobo sobre o que realmente aconteceu com os três porquinhos. Então, gente, olha, tem essa sugestão aqui para você de leitura, tá bom? Para vocês. Então, pode procurar, né? Quem sabe na internet a gente não acha, para poder fazer essa leitura aqui, tá bom? Fica a dica, né? A sugestão. Agora, vamos passar para a página 119. Na página 119, nós vamos falar sobre contos, né? Mais sobre o conto, né? Então, vamos ver o número 1, o que fala. Você e os colegas relembraram o conto Os Três Porquinhos? Agora, observe a capa de um dos livros que contém essa história. Então, gente, faça uma observação bem detalhada de todas as informações que traz nessa capa, tá bom? Gente, não fiquem só nas palavras. Nós já vimos lá na história em quadrinhos, né, que as imagens também nos dá informações, né? Então, observa também as imagens, tá bom, gente? Aí, olha, essa história dos três porquinhos aqui, ó, foi escrita, né? Reconto por Ana Maria Machado. É um reconto, tá? Então, vamos ver aqui. Responda. Letra A. Que informações sobre o livro é possível obter pela leitura de sua capa, né? Então, gente, olha aí. Vocês vão anotar todas as informações que você, vendo a capa do livro, você consegue tirar. Todas elas, tá bom? Depois, letra B. O que significa a expressão recontado por que aparece na capa? Então, o que significa isso, gente? Foi recontado. O que quer dizer reconto?
C. Que personagens da história foram ilustrados na capa do livro? Tá? Então, olha aí, todas essas três, a letra A, B e C, é referente à capa do livro, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Agora o número 2. Os contos. Olha bem o que fala dos contos. Os contos são narrativas curtas que possuem uma introdução, né? Lá um início, na qual são apresentados os personagens. Ah, gente, ó, guarda isso daí, né? Quando a gente vai fazer um conto, vai escrever um conto, então a gente pensa na introdução, né? E essa introdução, ela faz a apresentação dos personagens. Também, olha bem o que traz, ó, o ambiente da história, onde a história vai se passar, onde ela vai acontecer, né? E o tempo ou a época em que ela se passa, tá? Então vamos ver aqui, ó, traz aí essas informações na introdução. Tá bom, gente? Presta atenção nisso daí, porque no momento propício nós iremos escrever um conto. E para escrever o conto, nós já sabemos que é uma narrativa curta, né? Que tem uma introdução. E que essa introdução, ela faz a apresentação do quê? Dos personagens, o ambiente da história, o tempo ou a época em que ela se passa. Então, vamos ver aqui, ó, leia e responda. Era uma vez 3 porquinhos que resolveram sair pelo mundo em busca de aventuras. Então, vamos ver, olha bem. A letra A. A expressão em destaque marca um tempo. Gente, vamos voltar lá na frase que eu acabei de ler, né? Era uma vez. É a expressão em destaque, né? Então, esse trechinho aqui, né, da frase, o que ela marca? O que você entende? Que é uma coisa bem definida, que está definido, ou está indefinido, né? Quando você fala assim, era uma vez. Né? O que você pensa sobre isso? Ah, não, já tem um tempo certo, tempo marcado, ou não? O tempo, né, tá indefinido, não tem uma época marcada aí, né? Agora, a letra B. Que outras expressões poderiam substituir a que está em destaque, mostrando tempo indeterminado? Olha bem, né? Então vamos ver. O tempo já até deu a resposta da letra A ali para vocês, né? Então, vamos achar expressões que possam substituir era uma vez e que vai deixar o tempo indeterminado, tá bom? Marque com X. Será que eu posso falar assim, ó, há muito tempo? Eu posso falar assim, ó, há 2 anos? Eu posso falar no tempo dos reis e rainhas? Ou eu posso falar em um tempo distante? Qual ou quais, né, das expressões que eu posso usar para substituir era uma vez? Ok? Aí terminou a página do livro, mas não terminou a atividade, né? Tem a atividade na folhinha, que é uma cruzadinha, que vocês irão completar aqui, ó, as palavras com L ou com U. Depois vocês irão lá na cruzadinha escrever cada uma delas, tá bom? Então tem que localizar o desenho, ó. Túnel, cadê o túnel? Procura o túnel. Olha o túnel aqui. Olha a setinha indicando onde vai escrever túnel, tá? Então é só ir seguindo aí. Procura o desenho, acha a setinha, quem que ela tá indicando, né? E aí você vai poder completando a cruzadinha. E temos um outro também para completar as palavras com L ou com U, tá? Então, aqui, né, completa, gente, todas as palavras, faça a leitura. Se teve dúvidas, o que a gente faz? Consulta o dicionário, né? Nós aprendemos a trabalhar com o dicionário
para esses momentos de dúvida. Teve dúvida na hora de escrever a palavra, a gente vai lá no dicionário para poder tirar a dúvida, né? E aí, depois que vocês completarem, gente, façam a leitura de todas as palavras, tá bom? Pode colorir aqui o desenho, ficar bonitinho, colar no caderno, mas aí faça a leitura das palavras. Depois terminou tudo bonitinho, tira a foto e manda para a professora. Daqui a pouco a gente volta, tá bom?